Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM 87.9. Também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook, também pelo Instagram, @Melodia Conquista. Estamos começando o seu encontro diário com a informação, aqui pela Melodia 87.9, eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que movimentaram a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, também notícias do mundo. Aqui você pode conferir os principais fatos, as principais notícias com credibilidade. O programa Rádio Chofé é uma iniciativa do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região, sempre com muito respeito e compromisso com a categoria. Aqui as notícias mais importantes do dia você confere com análises, entrevistas, falamos de economia, de política, de clima, de trânsito, tudo o que você precisa saber para seguir muito bem informado na sua tarde. Fique com a gente, porque o programa Rádio Chofé já está no ar. Hoje, 26 de agosto, celebramos datas muito importantes. Hoje é Dia Internacional da Igualdade da Mulher, um marco na luta por direitos, oportunidades iguais, em todas as áreas da sociedade. Também é Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, que reforça aí a necessidade de combater toda forma de violência, de abuso e exploração. Além disso, hoje também é Dia Nacional do Catequista, uma homenagem especial àqueles que, com dedicação e fé, contribuem para a formação religiosa e espiritual nas comunidades. Pois bem, um dia aí que nos convida à reflexão por justiça, respeito e valorização do ser humano. Rádio Chofé agora 12:17. Como vai o tempo e a temperatura? Vitória da Conquista com um tempo muito parecido com o de ontem, sol com muitas nuvens durante o dia, tempo nublado, tá? Aquele frio de manhã, que a gente já está acostumado, tempo gostoso, né? Dá para trabalhar gostoso, dormir gostoso. É Conquista que tem um clima gostoso, né, gente? Por isso que muita gente vem para cá e fica encantado. Sai de um calor terrível, né? Chega aqui, se sente na Suíça baiana. Segundo o portal Clima Tempo, a menor temperatura registrada no dia de hoje é de 16 graus e a maior em 23 graus. Não há probabilidade de chuva, 0% de chance de chover hoje. Se bem que tudo é imprevisível, né? De repente dá uma garoazinha, né? Mas, pelo menos na previsão do Clima Tempo, do INEP, não tem probabilidade de chover. O vento percorre a 10 km por hora, umidade relativa do ar registra mínima de 60% e máxima de 96%. O sol nasceu, às 5h53, irá se pôr às 17h32. Lembrando que nós temos um excelente e lindo pôr do sol para quem vai ali na Serra do Periperi olhando para o oeste. No final do dia se encanta com o céu vermelho, rosado, várias tonalidades. Nós temos o privilégio de ter um lindo pôr do sol, de poder ver. E não podemos esquecer de agradecer a Deus todos os dias por poder ser privilegiado pela natureza. Você que tem a oportunidade de olhar para o céu, para o sol, para a noite, para as estrelas, agradeça. Muita gente não tem a mesma sorte. Portanto, agradeça por tudo que você tem. Ao invés de ficar só reclamando da vida, agradeça sempre
Temperatura nesse instante na nossa cidade é de 23 graus, portanto, tempo bom. Umidade relativa do ar também nesse instante é uma umidade boa, tá? Está em 54%, portanto, é considerada uma umidade muito boa para nós, né? Para a nossa respiração. Quando está abaixo dos 50%, aqui complica um pouquinho. Agora, 12h20. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, jornal. Vamos começar aqui com as principais capas dos jornais, dos principais jornais do país. Começamos pela Folha de São Paulo. Em sua capa principal, destaca que o governo comprará açaí, pescado e castanha para mitigar tarifaço. O jornal Estado de São Paulo, em sua capa, informa que pressão da PF faz governo desistir de criar agência antimáfia. O jornal Globo, na sua capa, informa que oposição e Centrão articulam aprovar a isenção do imposto de renda sem taxação de fortunas. Olha aí, ó, o lobismo funcionando. Fala-se uma coisa e faz outra. Olha aí, ó, vai isentar o IR sem taxar os grandes fortunas. Pois se tem... Olha, gente, se você parar para pensar, quem são os maiores detentores das fortunas no nosso país? Quem vocês acham que são os maiores ricos do nosso país? Entende? Como é que eles vão aprovar algo contra eles mesmos? Qual a lógica disso? A propaganda é muito bonita. Não, eu vou taxar todos os as grandes fortunas, tal, para poder enganar o povo. Mas na hora do vamos ver, vai saindo de cena aquela fala. Falo, mas não cumpro. Jornal O Tempo, radar de velocidade média está em testes em rodovia de Minas. Essa matéria do Jornal O Tempo, esse fato já acontece no estado de São Paulo. Só para vocês entenderem, meus queridos ouvintes, o radar de velocidade média é um radar que calcula o tempo e o espaço que vocês percorreram durante um determinado percurso. Exemplo, eles colocam um radar num determinado local e a 100 km depois eles colocam outro radar. Esse radar que você passou primeiro, ele vai captar a sua velocidade, vai captar a sua placa, obviamente. O segundo radar também vai fazer a mesma coisa e vai haver um cálculo de velocidade que você percorreu durante esse percurso. Ou seja, você não vai poder passar da velocidade durante todo o percurso. Você pode até passar da velocidade em algum momento, mas você vai ter que compensar isso depois, antes de chegar no segundo radar. Porque é um cálculo lógico. Ele calcula o tempo. Você não pode chegar antecipado ao tempo no segundo radar, porque o cálculo vai entender que você ultrapassou a velocidade em determinado período e vai lhe multar. Não tem para onde escapar. Em São Paulo já acontece isso em algumas rodovias e agora é Minas Gerais. Agora isso provavelmente é em alguma rodovia privatizada, porque na maioria das rodovias federais do país, tiraram os radares. A exemplo da 116 aqui na nossa região, que aqueles radares que havia aqui no viaduto do Atacadão não tem mais, tiraram. Aqui no outro viaduto do Distrito Industrial também tirou.
E durante toda a rodovia E116 não tem mais radares. Porque o governo não tem dinheiro para manter esses radares. Isso não é motivo para você andar em alta velocidade, não, né? Tá? Porque o ideal seria que não precisasse de radares, que as pessoas tivessem a educação de rodar na velocidade da via. Mas não é isso que acontece. Continuando aqui, o jornal 0 Hora destaca em sua capa que o governo Lula busca escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter sanções. Uai, por que ele não tentou isso antes do prazo? Ele teve um prazo aí para poder negociar e agora, depois, se aplicado, ele vai tentar negociar? Contratando um escritório de advocacia? Pelo amor de Deus. Cadê o embaixador? Por que ele não vai lá, pega o avião, já que ele gastou quase 5 bilhões aí de viagens? Por que ele não pega aí? Tem tanto ministro, tanto... Pelo amor de Deus. Tem que contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter essas sanções, gastando mais dinheiro nosso dinheiro do brasileiro. Não, gente, tem coisas que... O jornal Correio do Povo destaca em sua capa que o hospital feminino será erguido com investimento de 1 bilhão. Jornal Correio Brasiliense tem uma pequena matéria aqui informando em sua capa que há avanços e cuidados com a Previdência. Só isso. Por fim, Jornal à Tarde. Jornal à Tarde, jornal do nosso estado da Bahia, informa em sua capa que brincar é a chave no combate à adultização. Alerta conselheiros. Ora, mas isso é a lógica. Uma criança, ela deve brincar. E nenhuma novidade nessa capa aqui. Porém, é importante esse alerta de fato, porque as crianças não brincam mais. As crianças não brincam e com isso vai para as telas e com isso adultizam as crianças. As pessoas maldosas influenciam as crianças a fazerem coisas que não é da idade de criança. Antecipam a adultização da criança por meios, às vezes, bem tortuosos. Esquecem que a criança ela tem que ter a sua infância, tem que ter a sua inocência da criança. Muitas vezes, os pais não brincam com as crianças, algo que deveriam fazer. Dão a tela e vai lá interter a criança lá com a tela. E isso acaba alterando o psicológico da criança. Meu amigo. O mundo mudou, as coisas mudaram bastante e a gente precisa rever alguns conceitos. Agora, 12:28. E direitos não são dados, são conquistados, por isso o Sintra-VC luta por garantias de emprego, de renda, benefícios para toda a categoria. Portanto, o associado do Sintra-VC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames, em clínicas, em diversos segmentos da sociedade que estão conveniados com o Sintra-VC. O associado tem desconto, sim. Para maiores informações, você pode estar ligando no Sintra-VC, que é no 3423-4959. Você também pode fazer sua adesão indo lá. Sintra-VC sempre na luta por emprego, por renda, por benefícios, sob gestão do Álvaro Souza e toda a sua diretoria.
Agora 12h29. Ouça agora as manchetes do dia. Hoje nós vamos falar que esquema de segurança e bloqueios no trânsito são definidos em reunião de alinhamento para o desfile de 7 de setembro, aqui em Vitória da Conquista. Vamos falar também de uma carreta cegonha que tombou no anel viário de Conquista, ali na saída para Manangé, em que o condutor morreu no local. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou pacote de 500 milhões em obras de duplicação na BR-153 em Goiás. E o governo do estado da Bahia explica o motivo do projeto de lei que cria políticas de medidas alternativas à prisão. Falaremos também que o PGR defende reforço de policiamento na casa de Bolsonaro. Agora 12h30. Daqui a pouquinho voltamos para os detalhamentos do dia. Não sai daí não, é muito rápido. Você está ouvindo Rádio Chofé. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Você está ouvindo Rádio Chofé. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística. Inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time, acessando o site praticaservice.com.br, praticaservice.com.br
e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Muito bem, de volta com a nossa programação da Rádio Chofé, agora 12h35. E olha, um comunicado importante aqui do Sintra VC, em que informa que a empresa Atlântico Transportes comunica que o prazo para a inclusão de dependentes foi prorrogado até a próxima quarta-feira. Solicitamos a todos os colaboradores que observem rigorosamente essa nova data. Informamos que eventuais dúvidas procurar o RH da empresa. Aqui está falando do plano de saúde, tá, gente? Nesta semana teve reunião com o Álvaro e as empresas, né? E se tratou com diversas dúvidas e acabou que a empresa de plano de saúde prorrogou aí a inclusão de dependentes. Empresa Atlântico, né? Os funcionários da Atlântico. Portanto, até amanhã, quarta-feira, não perca o prazo, pode incluir aí, porque depois, se você for incluir depois, não sei exatamente se isso procede, mas normalmente, quando você prorroga a inclusão ou coloca depois dependentes, pode haver carência do plano de saúde. Normalmente isso acontece. Não sei se esse é o caso aqui, mas essa é uma dica aí em relação a isso. Se você quer pôr seu dependente, tem até amanhã. Você, funcionário da Atlântico. Agora, 12h36, foi realizado na última sexta-feira uma reunião de alinhamento entre a Secretaria Municipal de Educação e as Forças de Segurança para os últimos ajustes do desfile de 7 de setembro. Participaram do encontro representantes da Guarda Municipal, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Sintrans. De acordo com o presidente da comissão organizadora do desfile, a Carmen Freitas, a reunião foi necessária para que o desfile possa ocorrer a contento, né, e com segurança reforçada. Essa é a segunda reunião que trataram ajustando esse fluxo, tudo para que tenham aí a devida segurança, como já vinha ocorrido nos anos anteriores. Foram definidos bloqueios, acessos, afirmou aí a Carmen. Ainda de acordo com ela, a participação no evento é de mais de 2.000 alunos. O capitão da Polícia Militar, o Isaac Azevedo, sinalizou que o planejamento para a segurança segue o padrão dos anos anteriores. Abre aspas aí para ele. Ele fala que nós vamos ter prepostos da PM em todo o recurso e base em pontos específicos para garantir a segurança do percurso como um todo. O efetivo ainda será definido, pois dependerão de alguns pontos, como deslocamentos de ônibus, onde vão ficar os prepostos e outros órgãos. A PM estará presente para garantir a segurança, diz, portanto, aí o capitão Isaac. A programação do desfile já está definida, né, por acontecer na rodovia BR-116, como vem aí todos os anos aqui na nossa Avenida Integração. A PRF orientará os motoristas a respeito dos desvios. Portanto, a partir de sábado, às 18 horas, a PRF estará com equipes fazendo o fechamento, né, das rodovias, ou melhor, não, a prefeitura, né, a prefeitura que vai estar fazendo o fechamento aqui da integração, com instalação de grades, para que no dia 7 de setembro, às 6 horas da manhã, comece aí os desvios devidos. Os veículos grandes que estão no sentido sul vão acessar a alça do anel viário na altura do Atacadão. E os que vêm sentido Salvador Conquista, o bloqueio será no viaduto ali do Distrito Industrial.
Explicou aí o inspetor-chefe de policiamento da PRF aqui em Vitória da Conquista, o senhor inspetor Luiz Sérgio. Em relação às carretas e veículos menores para aqueles que estão no sentido sul-norte, haverá desvio obrigatório próximo ao rodoviário. Para os que estiverem no sentido Salvador-Conquista, será logo na entrada, tendo como referência a pousada de Vitória da Conquista. Parte do trânsito internamente compete ao Citrans, né, que já está definido também. O bloqueio iniciará às 5 horas da manhã na Avenida Brumado, no cruzamento, geralmente no cruzamento da Avenida Guanambi, que se estende até a integração, até Rio Bahia. Ali não vai poder ter carros. E na Avenida Lagoas também vão fechar ali na avenida, próxima à Avenida Frei Benjamin. Então, os ônibus ali vão entrar na Avenida Recife, do percurso ali do lado inverso, para quem irá para a Avenida Integração. E do lado oeste, sentido para os bairros, vão pegar a Avenida Maranhão. Então, ou seja, não vai passar pela Avenida Brumado ali. Vão subir, pegar a Maranhão lá em cima, entra, faz o retorno e entra. Tá aí, ó. Já o planejamento do desfile cívico do 7 de setembro já está basicamente pronto, só esperar a data aí para a execução dos fechamentos, dos desvios. Você motorista, você meu amigo chofer, fique atento, tá? Em relação aos horários aí, com certeza as empresas vão alterar a questão dos horários, tá? E você, amigo motociclista, ciclista, não invadam os fechamentos, tá? Não ultrapassem os fechamentos, porque é passível de multa. Alguns motociclistas aí acham que pode tudo, mas não pode. Os motoristas de carro não tem como passar, pois vai estar fechado. Tá aí, agora 12h41 e uma tragédia marcou a manhã de ontem. Na verdade, já era quase meio-dia. Aqui em Vitória da Conquista, um caminhoneiro perdeu a vida, um rodoviário, trabalhador, perdeu a vida após o tombamento de uma carreta cegonha. O nome dele é José Lopes da Silva. Esse acidente foi ali no anel viário, logo próximo à entrada do acesso para o Mirucairo, Henriqueta, ali a saída para Anangé. Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo. A carreta cegonha é aquele que transporta automóveis, né? Estava com o automóvel em cima, carregado, quando acabou tombando em as margens da rodovia. O impacto foi muito violento. O cavalo da carreta, o cavalinho, ele caiu em cima do guarda-reio, que cortou ali a cabina. Foi um estrago muito grande. Chamou a atenção de muita gente que passava pelo local. Equipes do SAMU 92 foi acionada, mas infelizmente o José Lopes não resistiu aos ferimentos e teve o óbito aí confirmado ainda no local. O corpo foi removido pela equipe do DPT para o IML de Vitória da Conquista. Um acidente que gerou grande comoção entre os caminhoneiros, moradores, causou lentidão no tráfego do anel viário durante toda a tarde. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência, vai apurar as circunstâncias dessa tragédia. E mais uma vez, o anel viário de Vitória da Conquista se torna palco aí para mais uma tragédia, né? Ceifando vidas de um trabalhador da estrada. Não sabe-se as circunstâncias até então, mas estamos falando de uma rodovia simples, né? Não é duplicada, com diversos cruzamentos, diversas curvas, diversas rotatórias. Logo após uma serra, né? Então dos dois lados caminhões sobem e descem. E logo à frente há rotatórias. Então a morte do caminhoneiro Zé Lopes pode ser visto apenas como mais um acidente.
expõe aí as duras condições enfrentadas diariamente pelos profissionais do volante. Também chama a atenção aí para os riscos de uma via que já acumula históricos de graves ocorrências. Os rodoviários, os caminhoneiros, aquelas pessoas que movem a economia do país, transportam alimentos, veículos, medicamentos, mercadorias de toda a ordem e muitas vezes trabalham sob forte pressão. Longas jornadas, desgastes físicos, psicológicos. Soma-se tudo isso às estradas com trechos perigosos, má sinalização. Aí vem a sobrecarga de responsabilidade. O Anel Viário de Vitória da Conquista Especial precisa urgentemente de intervenções que melhorem a segurança viária, sinalização reforçada, precisamos de fiscalização mais intensa, principalmente atenção aí ao tráfego intenso de carretas e veículos, passeios que dividem o mesmo espaço. E outra, tá? Essa tragédia de ontem só não foi maior porque não havia ninguém num ponto de ônibus em que a carreta tombou em cima. Uma rodovia de alto fluxo deveria ser duplicada. Deveria ter passagens de viadutos, passarelas. O que vemos quase todos os dias na nossa cidade é acidentes neste anel viário. Aí nós vimos recursos indo para outros destinos que não é a estrutura do nosso país. A Rádio Chofé se solidariza com toda a família do caminhoneiro, do condutor, o José Lopes, neste momento de dor. Agora 12h46. E olha, no estado de Goiás, o ministro do Transporte, Renan Filho, anunciou um pacote de 500 milhões em obras de duplicação da BR-153. Pelo menos uma boa notícia aí para os goianos, também no estado do Tocantins. São 60 quilômetros, quase 61, de rodovia duplicada, além de 27 quilômetros das vias marginais, 14 retornos, 8 dispositivos de acesso, 3 passarelas e novos acessos aí. A expectativa é beneficiar 86 mil moradores, gerar 1.400 empregos diretos e 2.400 indiretos. Ainda foi assinada uma ordem de serviço para início das obras agora em agosto, né? Então a concessionária Ecovias Araguaia irá executar a duplicação, contemplando trechos urbanos como Rialma, Uruaçu, Campinorte, Rianópolis, em Goiás, Italismã, Alvorada, Figueirópolis e em Tocantins. Durante as visitas técnicas, o ministro vistoriou também as obras da ponte estaiada sobre o Rio Araguaia. Em Luiz Alves, a ponte recebeu cerca de 204 milhões em investimentos e está em fase final de conclusão, com acesso em implantação, previsão de entrega ainda nesse segundo semestre de 2025. Esses projetos representam um marco para Goiás e Tocantins. A duplicação da BR-153 vai reduzir acidentes e desafogar aí a rodovia, também considerada a rodovia da morte. Quanto à ponte sobre o Rio Araguaia, consolida aí um novo corredor para escoamento da produção agrícola e a integração logística da região. Tá aí, ó. Estado do Goiás, estado do Tocantins recebendo investimentos para a duplicação de BR. Daí vem a pergunta que não quer calar. Quando será que teremos a duplicação da BR-116 na nossa Bahia? Acabei de falar da tragédia que aconteceu ontem aqui na nossa cidade.
Cadê o investimento para o nosso estado? Atenção, governador, atenção, deputados, que se dizem representantes do povo. Tragam o dinheiro para cá. Cadê as emendas? Cadê os projetos? Nós não vimos isso aqui no nosso estado, gente. Passa anos e mais anos e a situação é sempre a mesma. Paliativo. Ah, não, faz um quebra-mola aqui, bota talvez um radar aqui, que nem radar agora tá tendo. Difícil. Agora é 12h50. E olha, falar em Bahia, o governo do estado da Bahia enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria uma polícia, ou melhor, uma política estadual de alternativas à prisão. A proposta parte do programa Bahia pela Paz. Olha que controvérsia, preste atenção nessa notícia. O nome da proposta parte do programa Bahia pela Paz e tem apoio do Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Segundo o Poder Executivo, o objetivo é garantir a punição justa e proporcional para crimes de menor gravidade, evitando que pessoas cometam delitos leves e acabem presas. Ou seja, delitos leves, até então nesse entendimento, não podem ser presas. Mas vamos lá. Entre as medidas estão restrição de direito, prestação de serviço à comunidade, tornozeleira eletrônica, acompanhamento psicossocial e medidas cautelares. O secretário de Administração Penitenciária, José Castro, destacou que a política também busca reduzir a superlotação nos presídios e a reincidência criminal. O secretário de Justiça, Felipe Freitas, ressaltou que a medida evita que infratores primários convivem com reincidentes, contribuindo para um sistema mais seguro e moderno. O projeto de lei prevê a criação da Superintendência de Alternativas Penais, criando, portanto, aí mais um órgão, responsável pelo planejamento, execução e monitoramento das medidas, dentre elas, a Central Integrada de Alternativas Penais, CIAP. Acompanhará os beneficiários antes e depois das audiências de custódia, com equipes aí multidisciplinares como serviço social, psicologia e direito. O promotor Edmundo Reis afirmou que a nova lei moderniza a política já existente desde 2001, colocando a Bahia como referência nacional em medidas penais alternativas e justiça restaurativa. Que bonita palavra. Olha, embora o projeto de penas alternativas aí, proposto pelo governo da Bahia, tem como objetivo reduzir a superpopulação prisional e modernizar o sistema, é impossível ignorar o contexto de violência crescente no nosso estado. A flexibilização das penas para crimes de menor gravidade é um cenário em que homicídios, assaltos e ataques de estabelecimentos se multiplicam. E isso pode gerar uma percepção de impunidade. É preciso equilibrar aí a busca por justiça proporcional com a necessidade de garantir segurança à população. Soluções inovadoras como penas alternativas aí devem vir acompanhadas de fortalecimento de segurança pública, fiscalização rigorosa, políticas efetivas de prevenção ao crime. Sem esse cuidado, medidas que parecem humanizadas podem até agravar o sentimento de insegurança e a sensação de caos na rua. A Bahia precisa de responsabilização e proteção social simultaneamente, não apenas de flexibilização de penas aí, pois estamos em meio a uma crise de violência. Não obstante, nós não esquecemos do que aconteceu em Ilhéus. Nós estamos vendo o cenário da cidade de Jiquié. Nas cidades vizinhas, conquista graças a Deus, está puxando o índice de violência para baixo, nossa região.
Mas nós vemos Eunápolis, Porto Seguro, Jequié, nossa vizinha Barra do Choça, com alto índice de violência de homicídio. Como se fala em reduzir ou flexibilizar a pena diante de um cenário caótico desse? É preciso, é importante fazer esses estudos? Ok. Mas paralelo a isso é preciso investimento na parte de segurança. Porque não adianta flexibilizar se não investir num contexto da segurança de verdade. Porque isso pode causar, de fato, uma percepção de impunidade. Agora, 12h55. Rádio Chofer. E olha, a Procuradoria-Geral da União, a PGR, enviou ontem, portanto, dia 25, ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, um parecer recomendando reforço de policiamento nas proximidades da residência do presidente Jair Bolsonaro, lá em Brasília. A medida visa garantir a aplicação da lei penal, conforme pedido do deputado Lindenberg Farias, do PT, Esse pedido foi feito ao diretor da Polícia Federal. Segundo a PGR, a Polícia Federal poderá aumentar a vigilância, mantendo equipes de prontidão em tempo integral e monitoramento em tempo real, sem invadir a esfera domiciliar de Bolsonaro ou atrapalhar os vizinhos. O reforço ocorre a menos de uma semana do julgamento marcado para o próximo dia 2 de setembro, quando Bolsonaro e outros réus serão julgados pela primeira turma do STF. O ex-presidente Bolsonaro cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. E aí a medida demandada após violar as regras que proíbem postagens de terceiros nas redes sociais recentemente. A PF identificou aí um documento de asilo político em seu aparelho. Mas a defesa negou, lógico, a tentativa de fuga, afirmando que tratava-se apenas de um rascunho. É inegável, gente, que essa medida de reforço de policiamento na residência de Bolsonaro seja necessário para garantir a lei e a segurança. Porém, fica a reflexão. Por que medidas preventivas tão claras só são implementadas quando a tensão política já está no limite? O país acompanha aí o julgamento histórico de um ex-presidente e o reforço de segurança evidencia a fragilidade estrutural dos mecanismos preventivos. Além disso, enquanto a tensão máxima em Brasília, outros setores e cidadãos comuns continuam vulneráveis, como eu disse agora há pouco, sem que haja a mesma prontidão das autoridades. É um alerta aí, proteger figuras públicas é importante, mas garantir a segurança e o cumprimento da lei para todos os brasileiros deveria ser prioridade constante, não uma medida reativa diante aí a pressão política. Agora, 12h58. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Chofer, aqui pela Melodia FM. Você que nos assistiu pelo Facebook, muito obrigado. Pelo Instagram, nossa gratidão pela sua qualificada audiência. Você que nos ouviu pela rádio web, também pela sintonia do rádio. Agradecemos imensamente. O Rádio Chofer é uma iniciativa, um programa idealizado pelo Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região. Agradecemos a todos, desejamos uma excelente tarde de terça-feira. Voltaremos amanhã ao meio-dia, se assim o nosso bom Deus permitir. Continue na sintonia, daqui a pouquinho tem o programa Portal Notícias Bahia, com Léo Pereira e Luciana Novaes. Forte abraço a todos e até amanhã.
Rádio Chofé. Você ouviu Rádio Chofé, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança.